Oficialmente, mais um herói eliminado num episódio que acabou meio lateralmente apresentando mais informações sobre esse universo e dando ainda mais possibilidade do Coinzel conseguir se redimir a partir da percepção do público. Porque se tem uma coisa que não dá pra enganar é que ele estava de fato salvando aquela galera, seja arriscando a própria vida, defendendo um povo que nem era o dele, né, que inclusive estaria contra ele se soubesse que ele era o famoso caçador de heróis, mas que no fim das contas a galera conseguia reconhecer o esforço dele, especialmente sensacional ele usando de novo o full power da lua cheia, as suas lâminas negras. E eu até achei que eles iam fazer alguma indicação de que a Ato poderia utilizar alguma coisa também, algum upgrade por causa da lua, mas eu acredito que ela ainda precisa ter mais experiência, né? Mais tempo com o sangue do Coinzel para utilizar esses poderes de fada. Mas é curioso que, no fim das contas, esse é o herói mais fraco, potencialmente, de todos os sete, né? Até considerando o que o próprio Coinzel já matou. Porque, se for analisar, até ele psicologicamente, ele sabe que não é um soldado. Até mais pra reta final foi descoberto que ele só se alistou para aquela missão porque o pai dele pediu para basicamente trazer um respeito para meio que provar que ele era um guerreiro, sendo que ele não nasceu para ser um guerreiro, por ele ficaria vivendo de boa no comércio, uma vida pacata, tranquila. E olha que basicamente mostra como que o poder sobe a cabeça, né? Ele sendo endeusado como um dos sete heróis, fez com que ele entrasse num estilo de vida totalmente oposto, o que era o da alma dele, que é no final ele dá aquela enlouquecida, começa a alucinar do que ele deveria ter sido, né, do que era a mentalidade dele. Mas antes de chegar nessa parte, eu acho maneiro mostrar. E é claro que os Cavaleiros da Lança não iriam deixar de boa toda essa questão de, por mais que fosse um herói e eles estão, em tese, ao lado dos heróis, mas se ele está assumindo um poder de tirania, utilizando aqueles ataques em massa da cidade por uma justificativa que não seria o suficiente, então eles roubaram aquela nave gigante e partiram para cima dele, começaram os disparos, porque tudo tem limite, né? No fim das contas, o código de cavaleiro, da moral deles, colocava a coisa acima. E isso inclui até do Rosen, né? Que apareceu de novo ao lado daquele que vai ser o futuro rival do Coinzel. Mas achei até interessante que esse cara já mostrou que também não é santo. Ele falou que vai ser muito melhor para a reputação dele derrotar o Coinzel depois dele ter eliminado dois heróis do que antes, né? Meio que vai dar essa inflada no número dele, assim. Então dá pra dizer que ele não é lá tão moralista contra os outros cavaleiros da obra, especialmente tanto os das Sete Lanças quanto os outros que a gente vê ao redor da série, com essa mentalidade medieval, né? Mas, no meio das contas, serviu pra gente ter mais ótimas cenas de ação deles conseguindo esquivar dos lasers, ou até o duelo entre aquele castelo gigante, o povo enfrentando aquele exército de dragões, utilizando suas próprias ferramentas, suas próprias armas, até o momento em que eles descobrem que, quer dizer, eles têm certeza que não tem condições mesmo de continuidade nessa guerra, e começa a partir em retirada, evacuar o castelo. E muito louco ver que o próprio herói estava totalmente sem moral com a equipe dele, que nem eu tinha comentado nos episódios anteriores, que provavelmente é o que iria acontecer, já que ele estava gritando com todo mundo, ele estava executando qualquer um sem nenhum critério, então na hora que ele precisaria ser salvo, precisaria ser evacuado, ele foi chutado para fora que nem lixo, né? O que foi uma cena até interessante. E basicamente foi o gatilho para ele terminar de endoidar de vez, começar a ter aquelas alucinações com o passado, e foi até coincidência de justamente o Coinzel, que era o Acherith, estava na frente dele, e ele começar a falar com a imagem da cabeça dele de quem era o Acherith, sem saber que era de fato o Coinzel. Basicamente ele estava viajando, foi meio que coincidência dele falar do Coinzel na frente dele e até inicialmente questionar se tinha sido reconhecido. Mas é curioso pensar que agora a gente teve basicamente uma confirmação do que eu tinha colocado em xeque lá no dois episódios anteriores, né, que o herói ele tinha mostrado o ponto de vista e na verdade ele confessando lá para a professora dele que o Coinzel e os outros três tinham, na verdade, tentar selar um tratado de paz com aquela tribo rival e os outros heróis, os sete, foram contras e por isso que executaram eles. Mas na verdade, esse ponto de vista do Bigode basicamente confirmou que sim, os quatro heróis de fato concluíram a missão que não era exterminar o exército inimigo, mas sim exclusivamente montar aquele selo que foi apresentado lá nos primeiros episódios, que fez aquela barreira que separasse as duas fronteiras. Então, basicamente, os quatro invadiram sozinhos aquela fortaleza que era cheia de armadilhas que eles decoraram
e instalaram aquele selo que teve aquele sacrifício, né? O amigo do Coinzel se sacrificou para ficar naquela forma meio petrificada, cheio de raízes, e subiu aqueles espinhos que se tornou a barreira. E por isso que aí os três voltariam vitoriosos para a cidade, mas aí sim que eles foram executados pelos 7 heróis e voltaram com o mérito de ter de fato concluído a missão. Então, no fim das contas, era mentira o discurso daquele episódio e sim, de fato, aqueles 4 heróis sozinhos concluíram a missão e instauraram a paz. E é interessante que eles mostraram também que os heróis não têm lá a sua igualdade, seja questão de poder, como mostrou esse herói, por ele não ter experiência, mas até de tratamento e de recursos, que mostrou que o Bigode ele queria criar a sua própria frota, a sua própria nave gigante, e que ele de fato não foi autorizado, por mais que o outro estava construindo no território dele ainda, para deixar ele mais puto, o que foi curioso pensar. E até nessa questão deles serem os 7 mais influentes de todo o reino, ainda tem uns que são mais influentes que outros, uns são mais carismáticos que outros, e alguns têm mais apelo popular, às vezes, quem sabe, mais recursos para enfrentar o Coinzel. Então eu acredito que mais pra frente, quando ele for tentar invadir algum castelo, o Coinzel for tentar invadir alguma fortaleza, tenha muito mais proteção, às vezes até que os 2 anteriores que a gente viu ele enfrentando. Mas vamos ver agora no próximo episódio como que vai ser a repercussão de mais um herói executado, dessa vez com a população ao lado do executor. E claro que eu vou trazer aqui no canal, então é só se inscreve para você ser notificado, deixa o seu like se curtiu e por enquanto falou e fui.